Bem-vindo a mais um vídeo do canal Missão Matemática Olímpica, e hoje nós vamos aplicar os conceitos de quadriláteros cíclicos e ângulos na circunferência, que foi uma aula passada que está passando aqui para você se você perdeu. Vamos aplicar esses conceitos para entender melhor a logo do canal Missão Matemática Olímpica. Exatamente, nós vamos pegar aquela configuração um pouco complicada e entendê-la um pouco melhor e o que são as propriedades dela e o que ela está dizendo para nós. Lembrando que para você entender bem essa aula, você precisa saber pelo menos o mínimo de quadriláteros cíclicos e ângulos na circunferência. Então, se você ainda não assistiu o vídeo ou então não tem esse conhecimento, dá uma olhada aqui rapidinho, entenda as propriedades principais e, sem mais formalidades, vamos embora pro vídeo. Beleza, então vamos para a guerra. Vamos entender a logo sobre a perspectiva de quadriláteros cíclicos e ângulos na circunferência. Eu desenhei a figura da logo aqui, você vai observar aqui esse quadrilátero ABCD. Você pode enxergar, é o quadrilátero da logo. Então a gente prolonga BC e AD, intersecta no F, AB e CD intersecta no E, que são pontos que eu dei nome assim, tá? E você vai perceber que os círculos que estão na logo são círculos que passam por DCF e BCE. São círculos que estão na logo, que são equivalentes aos círculos amarelos. Vai estar aparecendo na sua tela aí agora a logo para você comparar com essa figura daqui. Então, tracei esses círculos aqui. Eu chamei a interseção desses círculos primeiro C, porque C está nos dois círculos, e P. Esse ponto P a gente chama de ponto de Miquel de um quadrilátero. E por que esse ponto é especial? Porque ele está em diversas outras circunferências desse quadrilátero, que é o que a logo representa, como a gente vai ver agora. É de se perguntar quais são os outros pontos, são as outras circunferências que esse ponto P pertence. E uma delas é a circunferência que passa por ADE. Tá? Como você pode ver na logo, a circunferência que passa por esses três pontos contém o ponto P. E para isso acontecer, nós vamos provar que o quadrilátero ADPE é cíclico. E a gente vai fazer isso usando os conceitos que a gente viu na aula de quadriláteros cíclicos e ângulos nas circunferências, que de novo, se você perdeu, tá passando aqui em cima para você. Então vamos para cá para a figura. Você vai primeiro ver comigo que esse ângulo daqui, marcando de azul, chamar ele de X. Perceba que como esse BCPE, então, é cíclico, então esse ângulo X está olhando para esse arco, então esse ângulo aqui, como a gente viu, vai ser 180 menos X, certo? Só que percebe que se esse 180 menos X, esse vai ser X para somar 180. Então você vai concluir que o ângulo ABF é X. Ah, tá na luz. Que merda, hein? Desculpa, gente, mas então, essencialmente eu acho que você pode ter observado que esse ângulo foi pra cá, né? O ângulo ABF é 180 menos X. Mas agora o que acontece? A gente faz uma coisa similar pro outro lado. Olha para esse ângulo aqui, Y. Esse ângulo Y vai ser teletransportado para cá. Justamente porque esse quadrilátero DCPF é cíclico. Logo, esse ângulo Y é o ângulo AFB relativo ao triângulo ABF. Então, olha que interessante. Nós temos o triângulo ABF e os ângulos X e Y dele. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, o ângulo que sobra aqui vai ser 180 menos X menos Y. Mas olha que bacana. Agora, é aí que está a sacada. Olha para esse ângulo aqui e para esse ângulo aqui. Esse aqui é X mais Y. O ângulo DPE é X mais Y. E o ângulo DAE é 180 menos X menos Y. Então, pelaquela propriedade de ângulos opostos somarem 180, você sabe que ADPE é cíclico, que é o que a gente queria demonstrar. Tá? Então, ADPE é cíclico. O análogo disso, para ter, enfim, as quatro circunferências amarelas que vocês estão vendo na figura, é o AFB, a circunferência do AFB passar por aqui, que é análogo também. Eu vou fazer aqui só para ter uma ilustração, mas é análogo, é exatamente a mesma coisa, é a mesma marcação. Você vai observar, fazer de outra cor, né? Aqui é azul.
roxo. Você vai observar que esse ângulo aqui é, sei lá, W. Como esse quadrilátero CPFD é cíclico, existe 80 menos W, reta que sobra W. Além disso, esse ângulo aqui, Z, vai vir para cá, CFD. Então pronto. Então você vai ter esse ângulo daqui, W mais Z, BPF W mais Z. E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é W, aqui é Z. Para fechar 180 nesse triângulo ADE, esse cara tem que ser 180 menos W menos Z. Conclusão, você vai ter então que esse quadrilátero é cíclico, tá? É exatamente a mesma coisa para os dois lados, eu só quis fazer em termos de ilustração. Agora, uma coisa que tá nessa logo também, porque essa logo não é só esse ponto P aqui que a gente chama de ponto de Miquel que passa por essas 4 circunferências. Voltando para essa figura, a gente vai falar agora nessa outra parte desse vídeo, uma outra circunferência que contém esse ponto P que não é tão conhecida quanto essas 4 que a gente comentou, que é a circunferência que passa pelos centros das circunferências que passam pelo ponto P. Então a gente vem aqui, apaga essa figura para começar a outra. Então a gente já sabe que o círculo desse cara, então a gente já sabe que o círculo de DCF, o círculo de BCE, o círculo de ADE e o círculo de ABF passam todos por um ponto comum. Existe um ponto P que é o ponto de Miquel e é um ponto comum e é o ponto existente que está nessas 4 circunferências. Mas existe uma outra circunferência que agora para cada um desses triângulos a gente vai pegar o circuncentro deles, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, o centro dessa circunferência aqui, o centro da circunferência aqui, e o centro da circunferência, por exemplo, do ADE. Enfim, tá complicado, mas eu vou chamar o centro de DCF de X, o centro de BCE de Y e o centro de ADF de Z. A circunferência inusitada, que é essa circunferência aqui, você vai ver que está tracejada nessa figura, na logo, é essa circunferência aqui, ó. Tá? É a circunferência que passa pelos centros dessa circunferência e pelo ponto P. Tá? E de novo, a gente não sabe se essa circunferência existe. Então a gente vai ter que provar. E para provar isso, a gente vai usar o quê? Quadriláteros cíclicos. Aqui. Mas então, o que a gente quer provar é que X, P e Y, Z estão sobre uma circunferência, certo? São os centros dos círculos que passam por P. Vamos provar isso. Peguei a caneta verde para marcar os ângulos, que é uma coisa que a gente já fez para provar antes que o P está sobre essas 4. Vamos fazer de novo para provar que o P está sobre essa quinta. Tá? Então, vamos marcar. Mas antes eu queria enfatizar uma situação importante. Toda vez que eu tenho... Deixa eu ver se tem luz. Não, beleza. Toda vez que eu tenho duas circunferências verdes, se eu pegar os centros delas e traçar essa reta, e pegar essa reta aqui, que une as pontos de interseção, é sempre perpendicular, mas mais que isso, essa reta que une os centros é a mediatriz desse cara, ou seja, divide no meio. Isso é fácil ver porque esses triângulos aqui, esse e esse são congruentes, porque é raio no ângulo de 90, tem esse cara comum, é fácil você verificar isso. Mas basicamente isso é uma coisa muito importante para essa configuração daqui também. E por quê? Porque, perceba, o X é o centro desse cara, do DCPF, e o Y é o centro do BCPA. Então, quando eu traçar essa reta aqui, e traçar a corda comum, ou seja, a reta que une os pontos de interseção das duas circunferências, aqui vai ser 90 graus, mas mais que isso, esse cara vai ser igual a esse. E por consequência, esse ângulo daqui, chamei de um tracinho, vai ser igual a esse cara daqui. Tá? Se eu chamar esse ângulo de um tracinho de alfa, perceba que nesse círculo BEPC,
o ângulo CYP é um ângulo central. E é um ângulo central que vale 2α. Então percebe que o arco CP correspondente a essa circunferência tem que ser metade do ângulo central, ou seja, α. Então você vai concordar comigo que esse cara daqui é α. Tá? Porque PSC está olhando para esse arco aqui, e esse arco aqui, a medida dele é 2α, porque o ângulo central é 2α. Então esse cara é α. E aí que tá a sacada. Agora vem a sacada, presta atenção. O ângulo PED, a gente já sabe que P está na circunferência, né? Então o ângulo PED é igual ao ângulo DAP, porque ADP é um quadrilátero cíclico. Então você vai concordar comigo que esse ângulo daqui também é alfa. Tá? É difícil traçar aqui sem embolar a figura, mas essencialmente é isso. Esse ângulo daqui, esse arco aqui, também é um arco correspondente a um arco, esse arco aqui. Também é um arco correspondente a um arco de alfa, só que na circunferência ADPE. Tá? E o que isso pode ser útil? É muito útil isso, porque agora a gente liga os centros dessa circunferência com essa, tá? Liguei. Pega os pontos de interseção, de novo olhando para essa propriedade aqui. Pega os pontos de interseção. A interseção dessa circunferência ADPE e a interseção da circunferência FDCP é o DP. Então, aqui é 90 graus também, porque eu tô ligando. Mas mais que isso, esse ângulo daqui, esse ângulo é 2α. O ângulo DZP é 2α, porque tô olhando para esse arco aqui, mas por causa desse ângulo aqui, é alfa, então o ângulo central dessa circunferência vai ser o dobro desse ângulo que enxerga esse arco. Então é 2α. Como eu tô dividindo no meio, como a gente viu ali, cada um desses vai ter que ser alfa. E aí, já viu porque acabou? Acho que você já viu, né? Eu vou botar de preto aqui. Tá, funciona? Percebe então que o que a gente viu é que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Caraca! Ou seja, esse quadrilátero é cíclico. Então a circunferência que está na logo realmente faz sentido. E conclusão, isso prova que esse quadrilátero é cíclico. Por analogia, a outra circunferência da figura que está faltando, que seria a circunferência que passa por A, que passa por B e que passa por F, se eu for pegar o centro dela, vai estar aqui também, que eu vou chamar esse centro aqui de, digamos que esteja aqui, por aqui, né? W. O centro W dessa circunferência também vai estar sobre esta circunferência preta, que passa pelos três centros Z, Y e X e passa pelo ponto P. W também vai estar nela por analogia. Então, ou seja, uma conclusão do vídeo. Vimos esse ponto de Miquel, um resumo. Vimos um ponto de Miquel, que é um ponto muito importante, cheio de propriedades. Vimos que ele está em 4 circunferências diferentes, que envolvem só vértices desse quadrilátero aqui, que a gente chama de completo, porque a gente traça todos os lados. Vimos também que os centros dessas 4 circunferências que a gente tomou para formar o Miquel formam um quadrilátero cíclico que contém o ponto de Miquel também, que é uma propriedade muito menos conhecida, mas que também é muito interessante. Então, com isso concluímos o vídeo. Calma, a parte de matemática do vídeo acabou, mas eu gostaria de, no finalzinho desse vídeo, pedir para você compartilhar, se inscrever no canal ou curtir, porque isso tudo é muito importante para eu continuar compartilhando conhecimento com vocês. E eu sei que conhecimento muito restrito à Olimpíada de Matemática é difícil, é inacessível algumas vezes de se obter. Então, por causa disso, é importante que você ou compartilhe se você curtiu o vídeo, o conteúdo, deixe comentários para melhorar para os próximos, porque minha missão principal aqui é fazer com que o conteúdo de matemática, não só geometria, mas teoria dos números, álgebra combinatória, sejam mais acessíveis para vocês, e que eu consiga trazer muitas pessoas para participarem das Olimpíadas, que eu acredito que a aderência a elas ficou um pouco mais complicada justamente por causa da pandemia do Covid-19 e de tudo isso que está acontecendo, esse caos que está na cabeça das pessoas, mas é importante ainda participar de Olimpíadas porque elas abrem portas. Então, por causa disso, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo, ou então curtir, e basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, mas principalmente se divertido muito. Forte abraço!